Bom, vamos dar começo a mais esse encontro, né? E o tema de hoje vai ser imprevisibilidade como ferramenta de Deus. E essa palavra ela foi me dada, é engraçado, porque eu estava em um dia normal, eu estava saindo de casa para poder ir para a academia, e era um dia ensolarado, né? Sem muitas nuvens no céu, e eu fui descendo na rua. Quando eu cheguei lá embaixo, o céu começou a dar uma escurecida do nada, aí aquele vento um pouquinho mais fresquinho, eu falei assim, opa, ainda tem um chão pela frente aí. E do nada caiu um dilúvio, né? Muito rápido, né? Não durou muito tempo, mas caiu um dilúvio que assim, acho que 5 minutos antes de eu sair de casa, eu acho que eu nunca imaginaria que pudesse chover naquele dia, quanto mais 10 minutos depois, né? E aí o Senhor falou comigo sobre essa questão da imprevisibilidade, né? E a gente vê isso muito com a questão da meteorologia, né? Quantas vezes a gente vê a meteorologia errar, né? Quantas vezes a gente faz planos e aí a gente fala, não, amanhã não vai chover, então dá para fazer aquele churrasco, então dá para sair, então dá para fazer aquele passeio. E aí você acorda com aquele tempo nublado, né? Ou então o contrário, né? Não dá para a gente fazer tal coisa hoje porque está dizendo que vai chover, né? Que vai cair uma tempestade, e aí chega na hora aquele solzão, aquele céu aberto. E por que isso acontece? Porque na meteorologia você tem tantos fatores que contribuem, né, para aquele clima daquele dia, né, que chega a ser praticamente impossível, ou pelo menos assim, muito difícil de você ter uma precisão, né, assim, um 100% de precisão do clima daquele dia. Às vezes a gente vê aplicativos dando previsão da semana, ainda mais difícil ainda, porque você tem essa questão da imprevisibilidade. Então, apesar de toda a tecnologia, todo o conhecimento que hoje nós temos, a gente vê que ainda existe sim uma alta taxa de erro. E o que é a imprevisibilidade? É justamente aquilo que a gente não pode prever, aquilo que acontece que está fora da nossa previsão ou daquilo que está fora das nossas expectativas. E isso fala muito conosco quando a gente começa a pensar sobre os nossos planos, as nossas agendas, né? Todos nós temos planos, temos uma agenda, temos desejos, né? E a gente faz muitos planos, a gente amarra tudo, né? Porque tem gente que só faz plano, faz a lista e fala assim, se vira, né? É esse aqui que eu quero e vamos ver o que o bicho vai dar. Mas tem muita gente que faz realmente planos e amarra tudo bonitinho, né? Ah, não, eu quero isso aqui, em ordem de conseguir isso aqui, eu preciso fazer isso. E aí vai destrinchando aquilo em etapas, e quando você olha, você fala assim, nossa, realmente é um bom plano, sabe? Tem grandes chances, né, disso dar certo, né? Às vezes a gente pega o nosso aplicativo para ver a meteorologia e a gente fala, não, tem grandes chances disso dar certo. Tem alguns que até dizem lá, existem tanto por cento de chance de chover nesse dia. Então você fala assim, nossa, 90% de chance de não chover. Então tem grandes chances de dar certo, de realmente não chover, né? E quando a gente faz isso, né, a gente coloca um peso muito grande em nós. Porque a gente amarra tudo de uma forma que a gente fala assim, ah não, eu estou amarrando justamente para evitar erros, evitar o imprevisível, evitar que algo aconteça que possa frustrar aqueles meus planos. Só que a gente acaba colocando uma pressão muito grande em nós mesmos, porque não importa o quão amarrado, né, não importa o quão pensado aquele plano possa ter sido, a imprevisibilidade ela está sempre lá, né? E aí isso me lembra, né, e eu vou usar o texto base, né, da palavra, né, para essa reunião. Ela está em Filipenses 4, 6, 7, é bastante conhecido esse texto, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que está além da compreensão humana,
guardará os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. E aí, para contextualizar um pouco, né, a história dessa passagem ela é bem interessante. Quem escreve isso é Paulo, e ele está preso em Roma. Quando ele escreve isso, ele está numa cela bem escura, úmida, né, em uma situação deplorável, uma situação que muitos de nós estaríamos desesperados, e ele está nessa cela sem saber se ele seria libertado ou se ele seria executado. Então ele está, né, nessa questão que ele não sabe o que vai acontecer. Mas mesmo assim, mesmo sem ter uma certeza do que iria acontecer, mesmo vivendo nessa imprevisibilidade, né, ele não se deixou abater por essa situação. Então ele escreve, esse é um trecho de uma carta dele para a igreja de Filipe, né, e ele usa o tempo que ele tem na prisão para escrever essa carta, que é uma carta, na final de contas, é uma carta de encorajamento, né, para as igrejas, não só para a igreja de Filipe, mas para todas as outras igrejas que ele havia fundado. E aí, esse trecho, né, esses 2 versículos, eles nos ensinam que as nossas dificuldades, né, no caso a dificuldade de Paulo, e a forma com que a gente lida com as nossas dificuldades pode servir de encorajamento, né, para muitos. Muitos podem estar numa situação similar à nossa, então a forma que a gente age frente às dificuldades pode servir de exemplo, né? Um exemplo de encorajamento, um exemplo de submissão, né? Um exemplo de fé, né? E aí a gente vê, né, como isso pode afetar as pessoas. Por exemplo, a gente tem essa questão de como a gente lida com a dificuldade. Muitas pessoas acabam utilizando a nossa reação como espelho. Isso eu posso ver dentro de casa mesmo, né? E aí aqui eu sou culpado nisso, né? Eu sou uma pessoa que eu fico muito frustrado frente às dificuldades, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de planejar, né? Eu gosto dessa questão do planejamento. É engraçado, quando a gente vai viajar, eu já trago o tour todo pronto, né? Porque eu gosto de fazer porque tem gente que gosta da viagem, gosta do momento, né? De usufruir o que está lá. Tem gente que gosta daquela antecipação, né? Você já sabe que vai viajar, aí você compra a passagem, e aí aquele momento entre quando você concretiza o plano, né? Você compra tudo e está ali tudo pronto, até o momento da viagem, tem gente que curte esse momento de antecipação, né? E, enfim, tem gente que gosta depois das memórias, né? E aí eu gosto dessa coisa de pesquisar, né? E saber do local, e saber das possibilidades, o que pode dar certo, o que pode dar errado, e montar um plano. Isso é uma coisa minha, né? Então eu sou muito dessa coisa de planejar, de ter o controle nas mãos, né? E aí quando eu enfrento alguma frustração, eu infelizmente, né, agora eu já estou melhor nisso, mas eu tinha muito dessa coisa de jogar as coisas, né? Por exemplo, estou jogando videogame e aí eu enfrento alguma coisa, né, uma frustração, jogar o controle, né, e jogar a coisa para lá, e era a forma que eu tinha de extravasar essa frustração. E hoje eu vejo muito isso no Pedro. Então a forma com que eu encarei as minhas dificuldades, né, serviu de exemplo, aqui no caso um mau exemplo, para o meu filho, né? E aqui Paulo, né, quando ele escreve isso, ele, na verdade, ele está querendo encorajar, né, as suas igrejas, né, a encarar as dificuldades de uma forma diferente. E Paulo, ele sabia, né, que a vida cristã não é fácil. Por isso que ele utilizou desse artifício para encorajar aqueles seguidores, aqueles servos do Senhor. Então ele sabia que na vida cristã, na jornada cristã, a gente vai enfrentar muitos desafios, né, muitas dificuldades. Mas ele também sabia que existe um Deus fiel e que vai sempre nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Então ele nos encoraja, né, assim, nessa carta, ele encoraja a orar e a agradecer,
a Deus em todas as situações, porque Ele é o único que pode nos dar a paz, né, a verdadeira paz que excede todo o entendimento. E aí aqui, o que eu quero fazer com vocês é destrinchar esse versículo, porque muitas vezes, como eu disse, é um versículo conhecido, famoso, e a gente lê e a gente passa por ele, né? E a gente não entende a profundidade que ele tem. E aqui eu quero trazer para vocês, destrinchar um pouco isso, né? Ele fala que não vivem ansiosos por causa de nada. O que isso significa? Significa que a gente não deve se preocupar excessivamente com nada. Mas será que é possível não se preocupar totalmente com alguma coisa? Eu já acho que não. A gente vai acabar se preocupando com algo, porque a preocupação mostra que a gente, na verdade, se preocupa com aquela situação. A gente tem... Existe uma expressão em inglês que é skin in the game, né? Então a gente tem um zelo por aquilo, a gente tem uma certa preocupação por aquilo. Então é normal a gente ter uma consideração, na verdade, com aquilo. Então é normal a gente ter essa preocupação. Isso mostra, em parte, zelo por aquela situação, né? Agora aqui, o que ele diz é, nós não devemos nos preocupar excessivamente. Existe um limite entre a preocupação normal, aquela que mostra zelo, aquela que mostra a vontade de acertar, com a vontade de ter tudo sob o controle. Então a gente deve confiar que existe um Deus que cuida de nós. E quando a gente mostra uma ansiedade que é excessiva, na verdade a gente mostra uma falta de confiança em Deus, né? Na forma com que Ele conduz a nossa vida, como Ele conduz a nossa situação, e com uma falta de confiança nos planos que Ele tem para cada um de nós, né? Agora, é difícil a gente confiar totalmente em Deus, a gente não se preocupar e entregar totalmente a Ele? Não, não é. Por quê? Porque nós somos limitados, né? Nós vemos, né, através dos nossos sentidos, né? Então, nossa visão ela é limitada, a gente vê até certo ponto. As nossas emoções, o nosso coração ele é limitado, a gente sente até certo ponto. Mas a gente precisa entender que Deus ele estava no nosso passado, Ele está no nosso presente e Ele estará no nosso futuro. E Ele viu e ouviu coisas que a gente não viu, a gente não sabe. E muitas vezes a gente planeja e acha que aquilo que a gente planejou é o melhor para a gente. E Deus está falando, na verdade não é, porque o seu plano ele é bom e infalível até aqui. Daqui para cá você não viu, você não sente, você não tem como antecipar. Mas eu estou aqui nesse. Enquanto você vai até aqui, daqui para frente eu já estou. Então eu já sei o que vai acontecer aqui. Então a gente precisa ter essa confiança que os nossos planos eles são infalíveis e bons até certo ponto, mas nós somos limitados. E aí ele continua, né? Ele fala, mas em tudo pela oração e súplicas. Então a oração e súplica mencionada nesse versículo aqui, ele se refere ao quê? A falar com Deus, né? O que é a oração? Nada mais é do que uma conversa com Deus, né? É um relacionamento com Deus, é uma forma de você se expressar, né, com Deus e pedir a sua ajuda e orientação, né? Isso, né, a questão de pela oração e pela súplica. O que é a súplica? A súplica ela implica o quê? Perseverança. Você suplica, né? Você clama por algo. Você não faz isso uma vez só. A súplica é muito mais do que um mero pedido, né? Eu posso chegar e pedir e pronto, e largar aquilo de mão. Mas a súplica, o clamor, é algo mais intenso, algo que acontece múltiplas vezes até aquilo que você quer aconteça, né? Então nada mais é do que você bater na porta até que ela se abra, né? Até o quê? O que é esse abrir da porta? É até a gente obter aquilo que a gente
está suplicando, ou então a gente obter aquilo que Deus tem para nós, que com certeza é melhor do que aquilo que a gente vem pedindo, né? E aí o versículo continua: e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. O que é a ação de graças, né? Nada mais é do que reconhecer, é agradecer, é reconhecer as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Todas as bênçãos, não só aquilo que a gente está pedindo, mas tudo aquilo que Ele já fez, desde o sacrifício na cruz, desde do pagamento dos nossos pecados, desde ter derramado sangue por nós, mesmo nós não merecendo isso, né? Então, agradecer por isso, até as mínimas coisas, sabe, que acontecem nos nossos dias, que a gente acaba deixando passar, né? O fato de a gente acordar todo dia, né? O fato de nós termos ar para respirar, o fato de termos um teto, né? O fato de não faltar comida na nossa mesa, o fato de a gente ter nossos entes queridos ao nosso redor, e tantas outras coisas que a gente... a expressão em inglês é take for granted, né? Então a gente não agradece porque a gente já acha que é status quo, né? Já acha que é o normal. Então a gente deixa passar, e na verdade são pequenos milagres que a gente vivencia todos os dias e que a gente não dá o devido atenção, o devido peso a eles. Então a gente precisa vir ao nosso Senhor com ação de graças, né? Com agradecer, né? E aí o que acontece? O fato de a gente agradecer pelas bênçãos que Ele já fez por nós nos aumenta ainda mais a nossa fé, porque a gente nos faz lembrar de tudo aquilo que Ele já fez. E se Ele já fez no passado, Ele pode muito bem fazer no presente e fazer no futuro. Então, o fato da gente agradecer, a gente, além de várias outras coisas, né, de a gente atrair bênção para nós, de a gente ter de construir em nós um coração agradecido, né? Não estou nem levando em consideração essas coisas, mas nos faz arremeter, né, na nossa lembrança coisas, situações que a gente também dependia do Senhor e Ele fez, né? Então a gente precisa ter isso em nossas mentes, né? Então a gente destrinchou essa passagem, mas aqui eu quero levantar uma pergunta: e se Deus não atender às nossas orações? Porque existe essa possibilidade também. A gente precisa estar pronto não é uma barganha, né? A oração, a súplica, a ação de graças, ela não é uma barganha, né? Não é uma mera questão de eu vou agradecer ao Senhor, eu vou orar e aí eu tenho certeza que eu vou obter. Não, na verdade não. Então o que a gente precisa entender é que nem sempre Deus vai atender as nossas orações, né? Pelo menos não da maneira que a gente espera, não da maneira que a gente planeja. Mas com certeza Ele sempre tem o melhor para nós. Às vezes esse melhor para nós, a princípio, pode não parecer ser o melhor, mas a gente precisa ter esse entendimento de que Ele é o melhor para nós, né? Então, quando a gente não tem as nossas orações atendidas, a gente precisa ter esse entendimento e também ter a confiança no Senhor. E como a gente viu, Ele continua fazendo. Ele fez no passado, Ele continua fazendo no presente e Ele vai fazer no futuro. E os planos dele são muito maiores do que os nossos, né? Porque nós somos limitados, mas o Senhor não é, né? E aqui, né, é que muita gente acaba se entregando, né? Nesse momento, quando as orações não são atendidas, ou pelo menos não são atendidas da forma com que as pessoas esperam, é que cai-se por terra, que a máscara cai da face, né? Porque muitas vezes são nesses momentos que fica evidenciado
que as pessoas, na verdade, estão entregando o controle da vida delas para o Senhor da boca para fora. Porque é muito fácil a gente crer no Senhor e falar que crê no Senhor, que o controle está nas mãos dele, quando está dando tudo certo. Quando está dando tudo certo, tudo do jeitinho que você estava esperando, ou até melhor, aí é fácil de falar que eu creio no Senhor, está na mão do Senhor, o Senhor está fazendo, aleluia, glória a Deus. Mas e quando ele não faz? É aí que as pessoas, né, a gente consegue separar, né, quando elas estão realmente, quando elas internalizaram isso, né, essa questão do controle, não, independente do que aconteça, o controle está na mão do Senhor, ou então e aí quando não acontece, aí você acha que você tem o direito de querer ajudar o Senhor. Mas peraí, eu vou dar uma mãozinha para ele aqui, porque se ele não fez até agora, que de repente é porque está difícil demais. Então eu vou dar uma ajuda, lógico, porque eu posso, né? Eu sou o cara, então eu vou ajudar o Senhor. E aí a gente viu isso muitas vezes na Bíblia. Né? A gente viu Abraão fazendo isso, né? Quando o Senhor lhe promete um filho, né? Um herdeiro, né? O Senhor mesmo está ali e promete a Abraão, mas porque o tempo passou, ele e Sara se acham no direito de ajudar. Eu vou ajudar aqui e vou, né, arrumar um jeitinho para que a promessa seja cumprida. E a gente viu no que deu. Tá dando. Exatamente, a gente está pagando por isso até hoje. A gente vê isso em Isaac e Rebeca também, né? Quando o Senhor faz a promessa, né, de que o filho mais novo, né, o filho mais velho, na verdade, serviria o mais novo. Né? No caso, Esaú serviria a Jacó, invertendo toda a lógica, porque Esaú, na verdade, ele nasceu primeiro, então ele seria o primogênito. Né? Então, o que acontece aqui nessa história? Vai ter uma história toda de enganação de Jacó em cima de Esaú e tal, mas na hora que Isaac chama Esaú para passar a bênção, ele faz de um jeitinho, né, sorrateiro, não convida a Rebeca e Jacó para estar presente. Então ele chega e diz: Esaú, vem cá. Né? E ele sabia da promessa do Senhor para Jacó, mas Esaú era o preferido dele, então ele fala: vem cá, vem cá rapidinho, vai lá, caça um cordeiro, traz para cá, né, faz um guisado e a gente vai comer aqui, eu vou te passar a bênção. Né? E aí, Rebeca, muito astuta, escutando tudo isso, né, fala: não. O Senhor prometeu que Jacó, né, que receberia a bênção. Mas não está acontecendo. Na verdade, Esaú vai receber a bênção agora aí. Então, deixa eu dar uma ajudinha ao Senhor. Né? E aí ela envolve o filho numa enganação contra o próprio marido e pai de Jacó, e aí vira uma bagunça. Né? Então, toda vez que a gente tenta... por que eu estou dizendo isso aqui? Porque toda vez que a gente tenta colocar a mão, né, nas promessas, nos planos do Senhor, a coisa desanda. Ou então a gente faz diferente. A gente não se intromete, mas a gente muda os nossos planos. Peraí, então calma aí, o que eu pedi, o Senhor não está fazendo, então deve ser muito difícil para o Senhor. Então o que eu vou fazer? Deixa eu adaptar o meu plano. Senhor, não precisa fazer aquilo ali não. Faz isso aqui, um pouquinho menor aqui, um pouquinho diferente, que acho que é mais fácil para o Senhor. Só que a gente esquece que a gente serve o Senhor que criou o mundo, criou o céu e a terra, criou o firmamento, criou os planetas, criou a vida. Né? Então a gente acaba fazendo isso, colocando de uma forma ou de outra, né? Ou interferindo diretamente, ou então indiretamente, né? Fazendo essa mudança dos planos. Né? A gente chega, toda vez a gente pede algo muito grande, né? Aí não dá certo. Eu vou botar aqui um exemplo monetário, que acho que fica mais fácil da gente
quantificar, né? Vamos dizer que você chega assim e você fala assim, ó, eu quero, né, eu sonho grande, eu quero 20 milhões na minha conta. 20 milhões, quero 20 milhões. Aí você vai lá, ora, se ajoelha, faz jejum, 20 milhões, eu quero 20 milhões. Eu não sei como vai acontecer, mas eu quero 20 milhões. Eu creio no Senhor. E passa o tempo. Passa 1 ano, 2 anos, 5 anos. E nada, não acontece. Aí você vai falar o quê? Tá difícil demais pro Senhor. Não tá rolando. Então você chega lá e você se ajoelha e fala, Senhor, eu pedi 20, mas se o Senhor me dá 10 milhões, eu tô de boa, tô bem, tô feliz. Né? Então vou adaptar aqui o meu sonho aqui para ficar mais fácil para o Senhor fazer. E aí passa o tempo e nada acontece. E aí você vai ajoelhar e você vai falar, Senhor, ó, 1 milhão já. Pô, 1 milhão tá bom. Se saiu de 20 para 1 milhão, tá bom. Se o Senhor me der, glória a Deus. E é isso aí que eu preciso. Aí você já passou para meio milhão, porque o tempo está passando e nada acontece. E assim é. E daqui a pouco você está pagando o Senhor. Senhor, toma isso aqui que... Né? Então, assim, a gente precisa entender que esse controle não pode ser simplesmente da boca para fora. A gente precisa acreditar, né, que ele é capaz de fazer. Né? E como eu disse, se ele não fizer exatamente do jeito que a gente quer, ele vai fazer de uma outra forma e que no final das contas vai ser melhor, né, do que a gente planeja. E aí, essa questão do controle, ela é tão importante, porque a gente também, uma coisa que a gente não pensa, é que a gente precisa dar espaço para o Senhor nos surpreender. Né? Porque a gente, às vezes, né, quando a gente pede algo, a gente, né, quer muito, a gente faz aquele plano, como eu falei no início, aquele plano todo amarradinho, né? Tudo bonitinho, uma coisa ligando na outra, você fala, perfeito, isso aqui não tem como não dar errado. Né? E aí você vai, se ajoelha e fala, Senhor, faz por mim. Eu fico imaginando o Senhor falando assim, filho, você já fez tudo já. Você já planejou tudo. Eu não preciso fazer nada. Você já planejou tudo. Se você fizer tudo isso que você está falando, você vai obter o que você está. Né? Então, eu não preciso fazer mais nada. Você já se encarregou de fazer tudo. E a gente não pode ser assim. Né? Eu fico imaginando o Senhor falando, não há espaço para que eu me mova. Né? É a mesma coisa que você chegar né, pegar uma casa, você enche de móvel a casa e fala assim, ô, arruma minha casa. Como? Não tem espaço. Você precisa, né, guardar um espaço para que Deus te surpreenda também, né, para que Ele possa fazer também. E não colocar, né, o Senhor numa caixa e limitar Ele. Né? Muitas vezes a gente faz isso também, né, nos nossos planos e fala assim, Senhor, né, por exemplo, como eu falei da questão financeira, né, vamos dizer que você é uma pessoa que tem investimentos, né, financeiros. E você fala, Senhor, eu quero aqueles 20 milhões. E aí você ora e você fala assim, Senhor, abençoa os meus investimentos. É através dos meus investimentos que o Senhor vai fazer, eu tenho certeza. E aí você acaba colocando o Senhor naquela caixa. Então, aquilo ali só vai ser cumprido, só vai obter o que você está querendo através daquele investimento. Então quer dizer que o Senhor só pode fazer através daquilo ali? Ele não pode, de repente, te dar uma ideia, né, para você criar um negócio? E aí conseguir os seus 20 milhões através desse negócio? Entendeu? De repente ele pode te dar um outro tipo de investimento que você nunca pensou e falar assim, ó, na verdade não é esse investimento aqui não, compra um imóvel, compra um terreno e guarda ele por, sei lá, 5 anos, 10 anos, não constrói nada. E aí você conseguir aquilo que você estava tanto desejando através disso, né? Muitas vezes a gente acaba limitando também por causa disso. Ah, não, o Senhor vai fazer e vai fazer através disso aqui, então eu tenho que... Né? E na verdade não.
né? E aí eu quero até deixar um testemunho, né? Que a gente viveu isso, né? Quando a gente estava no Canadá, a gente estava vendo o tempo passar, né? E o nosso visto terminar, e a gente tentou ir para os Estados Unidos e a porta se fechou, né? E aí eu ia para os Estados Unidos com um visto de estudante para quê? Para estudar teologia. E aí essa porta se fechou, porque eu estava querendo buscar mais o Senhor, né? De ter esse entendimento e ter relacionamento com Ele. Então eu falei assim, bom, eu vou para os Estados Unidos, eu estou tentando ir para os Estados Unidos aqui para estudar teologia, eu tenho certeza que para isso Ele vai abrir a porta, né? E aí a porta se fecha, a do Canadá se fecha também, e eu preciso vir, a gente precisa vir para o Brasil. E aí vim para o Brasil, provavelmente a gente vai, onde a gente vai, né? E a gente tinha uma lista de lugares que a gente gostaria de ir, né? E a gente está justamente num lugar que não tinha entrado na lista, né? Então a gente está num local, no fundo de uma casa, né? E nesse local temos 3 dormitórios, né? 3 espaços, né? Uma cozinha, uma sala, um quarto, né? 3 cômodos, né? E aí, o que eu falo? Se eu soubesse disso, né, sei lá, um mês ou uma semana antes de voltar para o Brasil, se eu soubesse que era exatamente isso que ia acontecer, eu ia falar, não, lascou, não vai dar certo. Não vai dar certo, falhou, o negócio não deu certo e tal, né? É aí que eu não vou conseguir nada, é o fim, né? Porque isso aí é o que minha visão poderia enxergar. E o que acontece? Isso era totalmente diferente dos planos que eu tinha traçado. E mal sabia eu, né, que nesse local, né, e eu sempre falo, e vou falar mais uma vez, né, saindo de uma casa de 3 andares, uma casa de 3 cômodos, né, essa foi a diferença, assim, né, o impacto. Mas mal sabia eu que foi nesse local que não estava na lista que eu tive um encontro com o Senhor, que eu venho estudando, né, eu venho me aprimorando na palavra, buscando a palavra de uma forma que eu acho que nem nos Estados Unidos, nem na faculdade eu poderia. Por quê? Por que eu talvez não poderia? Porque uma série de coisas, né? Pelas preocupações, né? Tudo bem, eu estaria estudando, mas eu não poderia trabalhar, então como eu ia sustentar minha família? Teria essa preocupação, a preocupação de estar num novo país, a preocupação de recomeçar uma vida. Tudo isso eu tenho certeza que ia comer tempo, ia comer energia, ia comer saúde, né, nessa minha jornada. Sim, eu estaria, né, numa faculdade, teria a parte acadêmica, mas será que eu teria relacionamento? Será que eu teria tempo com o Senhor? Será que eu teria flexibilidade de fazer o estudo da forma que eu faço, de ter isso aqui, né, de dedicar um tempo, entendeu? De preparar uma palavra, de estar ensinando meu filho? Será que, né, eu estaria vendo meu filho mergulhado, né, na palavra como eu estou vendo ele iniciando agora? Talvez não. Então isso mostra o quê? A imprevisibilidade do Senhor, né? Algo que eu não estava cogitando, o Senhor nos direcionou. No início parecia um plano muito ruim, né? Na verdade parecia a falta de um plano, e que no decorrer, né, do tempo se mostrou o melhor plano para nós, dadas as circunstâncias. Entendeu? Então a gente precisa levar isso no nosso coração. E aí a gente vê a questão da imprevisibilidade como um instrumento de fé. Muitas vezes Deus, na nossa caminhada, Ele não vai revelar tudo de uma vez só. Ele não vai revelar a promessa de uma vez só, né? Por quê? Porque a fé,
ela nasce da confiança, né? E não do controle, né? Todos nós temos promessas das nossas vidas, né? Eu mesmo recebi uma promessa, e eu lembro, né, que, né, na igreja no Canadá eu recebi uma promessa do nosso pastor de que eu iria ministrar a palavra. E naquele momento eu falava, não, é possível. Recém-convertido, mal tinha lido a Bíblia, eu falei assim, impossível. Eu ministrar a palavra, impossível. E a gente sempre, é engraçado, né? A gente sempre sai do 0 a 100. Né? Então, quando ele falou que eu iria ministrar a palavra, eu sempre imaginei ministrando a palavra lá na frente, né? No altar, ministrando da mesma forma que ele estava ministrando, com o mesmo conhecimento, com a mesma unção. E é lógico que, assim, nada impede que isso vá acontecer, mas isso é um processo, isso tem uma estrada pela frente. E aí a gente já começa a colocar um monte de impossibilidade, né? Não vai dar certo, não vai acontecer, né? E aí a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5, 7, que fala, porque andamos por fé e não por vista. Né? Então, se tudo é previsível, a gente não precisaria confiar. Se tudo fosse previsível, se eu soubesse exatamente como tudo iria acontecer, eu não precisaria confiar no Senhor. Então, quando essa promessa me foi dada, eu precisei o quê? Confiar no Senhor e também correr atrás, né? Lógico, não adianta só você ficar parado confiando, eu confio e nada, não faz. E o que eu estou fazendo aqui agora? É uma promessa que está se cumprindo, né? Esses encontros semanais nada mais é do que eu estou ministrando a palavra, né? Se encerra aqui? Não sei. Não sei o que o Senhor tem para mim, né? Como eu falei, não adianta a gente ficar fazendo planos, são os planos dele, então não sei para onde ele vai me levar, mas o que eu quero mostrar é que, né, naquele momento que a promessa foi entregue, foi só entregue isso. Você vai ministrar. Como, onde, quando, para quem, por quanto tempo, nada disso foi dito, né? E por quê? O Senhor não faz nada à toa. Por quê? Porque Ele estava requerendo de mim o quê? Fé. Né? Eu te dei uma promessa. Você crê nessa promessa? Então, se você crê, você precisa agir como tal. E se preparar. E aí, o que Deus faz, né, para a gente já se encaminhar para o encerramento aqui? O que Deus faz no meio do imprevisível? Ele faz uma série de coisas no meio do imprevisível. Há uma certa beleza na imprevisibilidade. Por mais que para algumas pessoas pode ser terrível, né? O fato de não saber, essa sensação de não saber o que vai acontecer, a sensação de estar fora do controle das coisas. Há uma beleza na imprevisibilidade. Né? A primeira coisa delas é o quê? Submissão. Né? É a quebra da ilusão de que nós temos o controle sobre as coisas. Né? Sobre as nossas coisas ou as coisas que nos cercam. Né? Nós não temos esse controle. Né? Sinto muito informar, mas se você acha que você tem controle sobre a sua vida, você não tem. Né? Outra coisa, humildade. Né? Então, isso acaba moldando, cara. A partir do momento que eu me submeto, né, e começo a entender que, na verdade, os meus planos eles são inferiores aos planos do Senhor, isso nos leva a nos tornar um pouco mais humildes, né, a ver a nossa limitação, a entender que nós somos falhos, que nós, nesse planejamento todo, a gente vai deixar passar muitas coisas, né? E que a gente precisa ser humilde e entender que nós não somos isso tudo, né? E que existem coisas melhores para nós se estivermos abertos a isso, a entender, né, que os planos do Senhor são soberanos e são muito melhores. E como eu falei, deixar um espaço, né, para que Ele nos surpreenda, para que Ele possa agir nas nossas vidas. Né? A terceira questão é a confiança. Por quê? Porque a imprevisibilidade ela revela o quê? Dependência.
se eu abro espaço para o imprevisível, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, eu confio no que o Senhor tem para mim. Eu confio no que o Senhor pode fazer. Né? Eu aceito que os meus planos não são os melhores, né? E eu entrego ao Senhor. Então isso revela o que? Uma confiança. Eu confio no Senhor, que Ele pode fazer, que os planos dele são melhores que os meus. Né? Às vezes coincide, né? Isso é o melhor dos cenários, né? Quando os meus sonhos são os sonhos do Senhor. Não quando os sonhos do Senhor são os... na verdade, é o contrário, né? Quando os sonhos do Senhor são os meus sonhos. Porque assim, não é a gente que dita, né? O Senhor tem que sonhar o que eu estou sonhando. Você tem que planejar o que eu estou planejando. Não, é o contrário. Né? Lembra primeiro que eu falei, a submissão. Né? Então, que os nossos sonhos sejam os sonhos dele também. Né? Que as nossas expectativas sejam as expectativas que ele tem para nós. Né? E aí é o casamento perfeito. Né? Algumas vezes pode ser assim, né? Mas nem sempre. A quarta coisa é o coração ensinável. Né? Como eu falei, nem sempre as surpresas que a imprevisibilidade traz vão ser agradáveis àquele primeiro momento, né? Como eu disse no testemunho. E aí Romanos 8:28 vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, o que a gente tem que entender é que, ao primeiro momento, realmente pode não parecer uma boa ideia, ou pode parecer que está faltando alguma coisa. Mas a gente tem que saber que Deus ainda está operando, né? E que muitas vezes Ele não vai fazer tudo de uma vez só. Por quê? Porque Ele não quer que a bênção se torne uma maldição. Muitas vezes a gente não está preparado para aquilo tudo. Muitas vezes as pessoas que estão no nosso redor não estão preparadas para aquilo, porque nem sempre tem a ver conosco. Pode ter a ver com o ambiente que nos cerca também. Então, a gente precisa entender isso, né? Ter esse coração ensinável e entender que nem sempre as situações nas quais nós somos colocados vão ser, a princípio, as melhores, mas elas podem se tornar as melhores com o tempo. À medida que a gente vai perseverando, confiando, entregando, e a gente vai entendendo o porquê que na verdade a gente está ali. Né? Nada acontece por acaso. Então a gente vai entender que, na verdade, até que não é uma má ideia não. Né? E aí depois a gente começa até, né, a abraçar a ideia, falando, nossa, era isso aí mesmo, que bom, né, que isso está acontecendo. Né? E isso vai mostrando a nossa evolução. E a imprevisibilidade também mostra que Ele é suficiente. Está errado sonhar? Não, de maneira alguma. A gente pode sonhar. O que a gente está falando aqui são planos. Né? Então a gente pode sonhar e entregar, a gente deve sonhar e entregar esses sonhos ao Senhor. A forma com que esses sonhos vão se materializar, ou se vão se materializar, cabe a Ele. Né? E não a nós. Não é através da força do nosso braço, não é através da nossa inteligência, das nossas habilidades. Né? Então, nada de errado em sonhar. Mas a gente deve apresentar esses sonhos para o Senhor. Apesar de Ele já saber o que se passa no nosso coração, a gente deve mostrar, a gente deve apresentar ao Senhor e falar, Senhor, eu quero tanto isso aqui, né? Eu sonho com isso aqui. Eu não sei como obter. Não sei nem se devo. Eu entrego ao Senhor. Se o Senhor quiser me dar, o Senhor vai arrumar um jeito de me dar. E entrega a Ele, entrega e tira a mão. Né? Tem gente que entrega e fica lá com a mãozinha lá. Né? O vento mais forte bate, opa, pera. E aí em Provérbios 16:9 vai dizer, o coração do homem faz planos, mas o Senhor dirige os seus passos. Então, os nossos passos,
são dirigidos pelo Senhor. Não são os nossos planos, né? O nosso coração ele pode ser falho, né? Como eu disse, nossos olhos são limitados, né? Os nossos sentidos são limitados, mas a mão de Deus não. A imprevisibilidade não é a ausência de Deus, né? Ela é um ambiente, ela é um cenário onde a fé se amadurece. É aí que a fé é afiada, ela é trabalhada, né? Ela é forjada, né? E o que hoje pode parecer confuso, para Deus já está alinhado. Para ele, o plano já está certo, já está traçado. Mas, por causa da nossa limitação de não conseguir ver adiante, é que a gente acha que está fora do lugar. Não está batendo com o que eu estava imaginando, ou com o que eu estava sentindo, ou com o que eu estava vendo. Não está vendo que a gente fica preso a essas coisas, né? E aí a gente fica achando que está errado. Então está errado, né? O fato de ter vindo para cá, na nossa ótica, estava errado, porque deu errado. Na verdade, não. Era Deus alinhando tudo, né? Da forma dele. E aí, preciso dizer que nada escapa do nosso Senhor. Nada. E aí eu consigo te provar isso, né? No mundo atual que a gente vive, uma das coisas, uma das tecnologias que mais se fala hoje em dia é o quê? Inteligência artificial. Que é uma coisa que está explodindo, né? Está crescendo. É um instrumento que veio para ajudar, mas também pode trazer muita confusão. E um dos problemas da inteligência artificial é que ela gera uma grande dificuldade de discernir o que é verdadeiro, o que é autêntico e o que é falso. Muitas vezes, a Ana mesmo traz para mim vídeos e fala assim, olha só o que está acontecendo aqui. Eu falo, vida, isso é inteligência artificial, isso não é real. E no início da tecnologia, quando começou, era muito fácil de perceber isso. Hoje tem alguns vídeos que são, realmente você tem que olhar assim, e às vezes até você olhando várias vezes, você fica com o pé atrás, então é muito difícil de você discernir. E eu fico imaginando isso na igreja. Hoje, não sei se vocês sabem, mas existem igrejas que usam da inteligência artificial para pregar, para ministrar a palavra. Pastores usam, botam lá o tema e aí a inteligência artificial gera o sermão. Se vocês não acreditam, vocês podem fazer esse teste. Bota lá, eu quero falar sobre imprevisibilidade de Deus. Bum! Ele vai te dar um sermão. Se você não gostar, você fala, gera outro. Ele vai gerar outro. E baseado na palavra. E aí você fala, como isso? Tem igreja que não tem nem pastor mais. E não precisa. A palavra, eles têm um telão, e aí o sermão vai passando ali com vários, né, com som, com imagens, né, bem ilustrativo. E aquilo ali, então você vai lá para assistir um vídeo. Então, para que pastor? Se o sermão já está ali. Então, vai ficar muito difícil de você discernir o que é verdadeiro, o que é autêntico. Mas o Senhor já sabia disso. Isso não pega o Senhor de surpresa. E aí você vai ver em Joel 2:28, que diz, também é uma passagem bem conhecida, mas diz, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. E o que Deus está querendo dizer com isso aqui? Porque essa passagem ela nos mostra que Deus está ativo. Ele não está ali em stand-by, não está dormindo, né? E ele deseja se relacionar com nós. Ele fala, derramarei do meu espírito. Então, isso mostra o quê? Relacionamento, interação. Ele quer nos usar de uma maneira pessoal e íntima. E aí, o que acontece? Isso aqui, né, o fato dos filhos e as filhas profetizarem, os velhos tendo sonhos, os jovens tendo visões, isso vai vir do Espírito. Então, é o Senhor falando assim,
quando tudo lá na frente parecer difícil para vocês discernirem o que é real do que é verdadeiro, você terão seus filhos e suas filhas profetizando. Vocês terão seus velhos tendo sonhos e seus jovens tendo visões. Porque isso está vindo o quê? Diretamente do Espírito do Senhor. Então isso, né, essa profecia aqui é para o futuro. Né? Então isso dizendo que isso vai acontecer. Então você vai ter um momento onde tudo vai parecer meio que artificial, e aqui as pessoas sendo intimamente usadas pelo Senhor. E poderemos dessa forma, né, testemunhar da autenticidade dessas coisas. Né? Mas como que a gente vai discernir isso? Né? O Senhor, ele a cada dia nos encoraja a buscar o quê? A presença de Deus nas nossas vidas. Né? E a capacidade dele do quê? De nos guiar, né? E de nos capacitar. Porque isso aqui, quando ele fala, derramarei do meu Espírito, está nos capacitando. Nós não podemos fazer isso sozinhos, não podemos sonhar, profetizar sozinhos. Então, isso mostra que uma interação, né? E uma capacitação. E essa profecia está aqui para justamente dizer isso. Lá na frente, quando tudo parecer que vai ser difícil discernir, vai ser difícil me achar, vai ser difícil de achar o autêntico, o real, né? Não se esqueça que eu ainda usarei vocês. Vocês terão, né, a geração antiga e a nova geração, ou seja, os velhos, e não há acepção de pessoas. Né? Todos serão usados, mas para isso nós precisamos o quê? Buscar o Senhor. Mais do que isso, entregar o controle na mão dele. Mais do que isso, confiar nele. Mais do que isso, deixar um espacinho, né, da nossa vida para que ele possa trabalhar, percorrer, mover, e não empulhar um monte de coisa, né, amarrar um monte de coisa achando que isso possa nos dar uma garantia de que as coisas vão fluir ou vão dar certo, porque não vão. Né? Muitas vezes a gente até vai dar certo aqui, ali, aí você fala, opa, né? Não está dando certo. Aí isso está dando certo com a permissão dele. Né? Se está dando certo é porque ele está permitindo, não porque você planejou bem, não porque você foi inteligente, que você é maior, que você é o cara. Não, ele está permitindo. Mas vai ter um momento que você vai planejar, e aí você vai sair de casa, e o que vai acontecer? Vai chover. Vai sair de casa, o pneu do carro vai furar. Então, a gente precisa estar atento a isso, aberto a isso, a entender que as coisas boas e as coisas ruins que acontecem na nossa vida podem não fazer sentido para nós em primeiro momento, mas faz todo sentido e faz parte dos planos do Senhor para a nossa vida. Amém?